Olá pessoal, o assunto da semana é sobre perímetro, né? Como eu tinha colocado material para vocês ontem, hoje eu vou explicar um pouco e depois eu vou fazer a correção das atividades que eu deixei para vocês no grupo. O que é perímetro, né? Como eu tinha colocado lá no PDF que eu deixei no grupo para vocês, perímetro é a medida do comprimento do contorno de uma figura geométrica plana. Essa figura geométrica, um retângulo, e o perímetro seria o comprimento dessa figura, né? Ou seja, essa linha aqui. Dessa forma, a gente tem que como calcular o perímetro, né? Para calcular o perímetro, a gente soma todas as medidas dos lados de um polígono. Como a figura anterior, né? O retângulo, a gente somaria todos os lados e encontraria o valor do seu perímetro. Prosseguindo aqui, a gente tem um exemplo. No exemplo, ele diz que um determinado retângulo possui lados iguais a 3, 5, 3 e 5. Aí ele pergunta qual é a medida do seu perímetro. Como eu disse lá, como calcular o perímetro, para calcular a gente soma todos os lados. Aqui ele está dizendo, ele deu o valor dos lados, então a gente vai somar 3 mais 5 mais 3 mais 5. 3 mais 5 são 8, mais 3, 11, mais 5, 16. Então, o valor do perímetro é 16 metros, né? Como tem aqui. Metros, 16 metros. Continuando aqui, eu tenho as questões propostas, né? Que eu deixei no PDF ontem na aula passada. Na aula não, né? Que eu deixei só no grupo mesmo e deixei para explicar hoje para vocês. Então, eu vou corrigir com vocês essas questões. Na primeira, ele diz para calcular o perímetro das figuras a seguir, né? Dessa forma, nesse primeiro trapézio, ele tem que o lado é 3, 3, 3 e 8 é 6, né? 6 é porque não dá para enxergar muito bem aqui. Então, a gente vai somar, né? 3 na primeira figura. 3 mais 3 mais 3 mais 6. Dessa forma, a gente tem que 3 mais 3 é 6, mais 3, 9, mais 6, 15. O perímetro, centímetros, né? No caso, tem aqui na figura. O perímetro dessa primeira figura é 15 centímetros. Da mesma forma, a gente faz nessa segunda figura, né? Onde tem que um lado é 2, o outro lado é 5, o outro 5 também, e o outro 3. Então, 2 com 5, 7, com 5, 12, mais 3, 15, né? 15 centímetros também. Continuando na terceira... Opa! Desconsidere esse risco aqui, eu não vou apagar não, senão vai apagar a continha. Continuando na terceira imagem, né? A gente tem aqui 3,5 num lado, 3,5 mais 2,5
2,5 mais 3 mais 6 mais 6 e mais 3, né? Que eu esqueci de colocar antes. 3,5 com 2,5 é 6. Aí, mais 6 é 12, mais 3, 15, né? 15 centímetros também. 15 centímetros. Continuando, né? Eu tenho a questão 2. Eu vou continuar a questão 2 na próxima aula. E para poder vocês entenderem melhor a correção das atividades, tá certo?